Fala-se muito dos exilados de Capela, mas a Terra também recebeu exilados de outros lugares. Por que se comenta tão pouco deles e que papel exerceram? Jorge, com você. A gente tem notícia no livro A Gênese de que os processos de migração planetária, eles não se dão de uma vez só. Está lá, Kardec coloca que existem ondas migratórias. Então, são várias ondas nas quais os espíritos se movimentam de outros orbes, vindo para os orbes aonde eles chegam. Então, nós temos na Terra uma onda migratória muito detalhada por vários autores, que é a onda migratória, presumivelmente, advinda de um planeta em torno da estrela Capela. Quando eu digo presumivelmente, é porque se algum dia disser que não foi de Capela, isso não é problema. Porque o problema não é ser de Capela, é a chegada de entidade de outros lugares para cá. Da obra A Caminho da Luz, vai perceber lá que ele destaca 4 povos: os hindus, os egípcios, os árias e os hebreus. Mas ele fala de um 5º povo depois, chamado China milenar, em que ele diz que esse povo já estava aqui quando os arianos chegaram. Uai! Eles estavam aqui? Ora, se eles estavam aqui e eles eram muito mais desenvolvidos do que outras regiões do planeta, é razoável imaginarmos que eles também tenham migrado, mas de outro lugar, que não necessariamente Capela. Embora nós não tenhamos de maneira explícita na obra isso colocado, a razão nos leva a concluir que esses que construíram a civilização mais antiga que a gente tem, porque eles já eram desenvolvidos quando o Egito ainda estava iniciando a sua formação. Então, se eles tinham um grau de desenvolvimento tão significativo, é um sinal de que ali havia também a presença de espíritos migrados. E se eles vieram antes dos capelinos, eles devem ter vindo de outro lugar. Então, você pergunta, se vieram só de Capela, eu diria, não necessariamente. E talvez os próprios espíritos que a gente chama de capelinos podem ter vindo de vários planetas, de em torno de Capela. Não necessariamente de um lugar só. E aí a gente vai também perceber que houve uma onda migratória anterior a deles. De onde eles vieram? Eu não sei dizer de onde vieram, mas a razão nos leva à conclusão de que houve uma migração anterior. E aí você me pergunta, por que a gente tem mais ênfase na migração capelina do que de outras migrações? Porque nós temos uma cultura eurocêntrica. Nós somos muito centrados na história da Europa. Quando a gente estuda a história da humanidade, a gente estuda mesmo a história da humanidade ou a gente estuda a história da Europa? Porque boa parte da história que a gente estuda é da Europa. O que a gente estuda da história do Japão, da história da China durante a Idade Média, a gente estuda muito pouco. Então, nós temos uma tendência eurocêntrica. E por esse motivo, os exilados de Capela acabam ocupando um espaço grande no nosso ideário. Mas como a doutrina espírita não é uma doutrina fechada, nada impede que no futuro a gente comece a receber informações de outros processos migratórios que tenham acontecido, trazendo notícias bastante razoáveis sobre a história de outras partes do planeta que a gente ainda não teve a chance de conhecer, os bastidores espirituais.